Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Quinta-feira, 6 de julho, bom dia! Começa hoje o Londrina Liquida, mais uma temporada de promoções no comércio. Centenas de lojas participam e algumas vão ficar abertas até mais tarde, ali no comecinho da noite. Meio Dia Paraná vai trazer todas as informações para você. A edição de hoje destaca também a sanção da lei que prevê a presença de guardas municipais em escolas e creches mantidas pela Prefeitura de Londrina. Mônica Dal, bom dia para você. Roberto, bom dia a você, bom dia para todos. Estava tentando escutar você melhor, mas consegui compreender sim. Olha só, como você disse, então, o prefeito aqui de Londrina sancionou essa lei que prevê a presença dos guardas municipais nas escolas e também creches da rede municipal aqui de Londrina. Hoje cedo nós conversamos com o prefeito Marcelo Brinatti para entender exatamente como isso vai ocorrer na prática. Se, por exemplo, haverá a convocação de guardas que passaram no último concurso. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, claro, vamos exibir essa entrevista e também falar a respeito desse projeto que agora então foi sancionado pelo prefeito. Daqui a pouco. Valeu, obrigado, Mônica. A grande dúvida é essa, né? O projeto está sancionado, virou lei, mas quando vai sair do papel? A gente vai contar para você. O Meio Dia Paraná destaca também os prejuízos em atendimentos dos Correios em Londrina. O centro de distribuição está sem energia elétrica. A avaliação de mais um prédio que poderá ser sede provisória da Câmara de Vereadores. Desta vez, um bloco de uma universidade particular na zona sul da cidade. E as investigações da agressão contra uma influenciadora de Londrina. A Justiça determinou que o IML marque a data dos exames do agressor, que está preso. Havendo a conclusão positiva, ou seja, no sentido de que ele teve um surto psicótico, a Justiça certamente aplicará a ele as medidas de segurança cabíveis. Você vai ver ainda os detalhes das investigações que levaram à prisão 4 policiais militares. O Meio Dia Paraná teve acesso aos bastidores dessa investigação que se arrastou por mais de um ano. E o corte de uma árvore sadia que está dando o que falar na nossa região. Uma motosserra foi usada na erradicação em uma área pública de Cornélio Procópio. Motosserra que era operada por um servidor da prefeitura da cidade. Imagens aí e já a explicação para você. Agora, 20 graus em Londrina, 11 horas mais 48 minutos. É você bem informado a partir de agora em mais essa edição do seu Meio Dia Paraná. Vamos juntos aqui na tela da sua RPC. Foram retomadas hoje pela manhã as buscas ao avião que desapareceu na região da Serra da Prata, litoral quase ali do Paraná, na Serra do Mar, a caminho de Guaratuba. Equipes dos bombeiros voltaram para áreas de difícil acesso na tentativa de identificar o paradeiro dessa aeronave que sumiu na segunda-feira, transportando 3 pessoas. O avião seguia de Umuarama para Paranaguá, mas ali por volta das 10h14, 10h20 da manhã, perdeu o contato e até agora não se tem notícias. São cerca de 50 bombeiros participando das buscas em solo, além de voluntários. Tem também aviões e helicópteros na tentativa de identificar o ponto da mata em que o avião acabou caindo. Nessa edição do Meio Dia Paraná, você vai conferir mais informações, as atualizações deste que é o 4º dia de buscas. Serviços dos Correios ficaram comprometidos hoje pela manhã na agência da Rua Bahia. O motivo, falta de energia elétrica. Mônica Dal, o que ocorreu por lá e a situação já começa a ser regularizada?
Felizmente sim, Alberto. Um bom dia para você novamente e também para todos. A gente tem algumas imagens aí do Alceu Nascimento, que esteve nessa agência dos Correios, que fica na Rua Bahia, bem perto ali da esquina com a Rua Belém. E o que aconteceu por lá? Um caminhão acabou derrubando o principal poste que fornece energia elétrica para essa agência, que na verdade funciona como um centro de distribuição. Isso significa que é de lá que muitas encomendas saem para outros locais da nossa cidade. E aí a nossa produtora, a Tatiane Vieira, entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios, que disse o seguinte, que agora há pouco a energia foi restabelecida, mas ao longo da manhã eles tiveram que improvisar, retiraram muitas encomendas dali e levaram para outro local. E aí aqueles que trabalham, né, com as entregas dos Correios conseguiram seguir com o seu trabalho durante a manhã toda. Então, reforçando, houve a queda desse poste. Ao longo da manhã, esse centro de distribuição da Rua Bahia ficou sem energia, os outros comércios não foram atingidos e agora, então, com a energia restabelecida, o trabalho nesse centro de distribuição vai seguir agora no período da tarde. Não é uma agência de atendimentos, somente serve como uma espécie de depósito, então agora o trabalho vai ser retomado no período da tarde, porque agora também a energia foi restabelecida. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Unidade dos Correios, esse centro de distribuição que fica ali na Rua Bahia. Você viu a Mônica comentando que a informação foi apurada pela Tatiane Vieira, nossa produtora, que está de volta ao time do Meio Dia Paraná após um período de licença maternidade. Já está na ativa novamente para deixar você também muito bem informado aqui na nossa RPC. E foi consertado um semáforo danificado no centro de Londrina. Veja como ficou o equipamento da Rua Pernambuco, na esquina com a Avenida Paraná, que é o nosso calçadão. Ontem à tarde, parte da estrutura ficou pendurada, mas mesmo assim continuou ligada, permaneceu funcionando. Equipes da CMTU estiveram por lá para orientar o trânsito e começar os reparos. Durante os trabalhos, o tráfego ficou lento em alguns minutos, mas a situação acabou sendo contornada. O serviço foi concluído e o cruzamento voltou a ser controlado normalmente pelo semáforo. Essas imagens, essas últimas aí, foram feitas hoje pela manhã na esquina da Pernambuco com o calçadão, tudo funcionando certinho por lá. Também no trânsito, na PR-445, teve acidente grave hoje cedo, foi no trecho que corta Cambé, na saída para a Varta, uma colisão frontal entre um carro e uma bicicleta. O motorista do carro, um homem de 26 anos, não se machucou. Já o ciclista de 19 anos ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Universitário de Londrina. Também nas estradas, prestação de serviço de uma situação nesse momento na nossa região. Olha só, tem um ponto de lentidão de filas na BR-369 entre Cambé e Rolândia. Ali a rodovia é duplicada e a lentidão está no trecho que vai de Cambé a Rolândia. O motivo? Obras de recap, de melhorias no asfalto que vão se estender ao longo de toda essa quinta-feira. Quem for passar por esse trecho da BR-369 já pode se programar, até porque vai demorar um pouco mais para percorrer um trecho curto, mas com tráfego em meia pista nesse momento. Agora 11h53. Mais um prédio entrou na disputa para ser a sede provisória da Câmara de Londrina, no período em que o Legislativo estiver em reforma. Desta vez, é um prédio que fica no Jardim Pisa, um imóvel bastante conhecido na nossa cidade. A apuração dessas informações é da nossa produtora, a Cristiane Oia, e quem está participando ao vivo também dessa edição para trazer mais detalhes para você é a nossa Giovana Machado. Seja bem-vinda, muito bom dia. Oi, Alberto, um bom dia para você, para todos que estão acompanhando o Meio Dia Paraná junto com a gente. É um imóvel, sim, como você disse, bastante conhecido. Trata-se da antiga Unopar, que fica no Jardim Pisa, aqui em Londrina. A Unopar, que foi fundada, uma universidade que foi fundada aqui na cidade e recentemente foi comprada pelo grupo Anhanguera, que tem unidades distribuídas aí por todo o país. Desde que isso aconteceu, partes de alguns imóveis
imóveis dessa universidade que estão aqui em Londrina não estão sendo completamente utilizados. E é o caso desse imóvel que fica no Jardim Pisa. Um deles é o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde na Rua Marselha. E ele foi ofertado pelos donos para poder ser alugado pela Câmara Municipal de Londrina. É um bloco que atualmente não tem recebido estudantes, justamente por isso poderia ficar à disposição dos vereadores aqui da cidade. Nesse campus também há um auditório que aí poderia ser utilizado pelos parlamentares para poder fazer as sessões, né, de uma forma aí que abrigaria de uma forma que os vereadores justamente precisam desse espaço para poder trabalhar normalmente nesse período que a Câmara vai passar por uma reforma. Os parlamentares já tinham selecionados aí ao menos 13 imóveis, isso no início do ano, mas nenhum deles acabou sendo aprovado justamente por apresentarem algum tipo de problema, seja na documentação ou também na estrutura, já que alguns deles não abrigariam os vereadores de uma forma que eles realmente precisariam. Aí foi reaberta novamente essa seleção agora. E além desse imóvel da Unopar, no Jardim Pisa, também foi ofertado um outro imóvel que fica na Rua Alagoas, quase esquina com a JK. É um prédio da Funtel, bastante conhecido pelos moradores de Londrina aqui também como o antigo Hipolon. Esse prédio já tinha sido ofertado na primeira seleção, no início do ano, mas ele acabou sendo descartado porque apresentou problemas na documentação. E agora foi novamente ofertado, os donos disseram que fizeram adequação nesses documentos e agora estão novamente colocando o imóvel à disposição. A Câmara está então analisando entre esses dois, tanto o imóvel da antiga Unopar como do antigo Hipolon, e após a verificação se eles realmente podem abrigar os vereadores, passarão a discutir os valores de aluguel. Os vereadores estão procurando, né, essa sede provisória justamente porque, como a gente comentou, a Câmara precisa passar por uma reforma que vai durar aí cerca de 2 anos e tem um custo que passa os 15 milhões de reais. Nesse período, que é bastante longo, né, os vereadores então ficarão nessa sede provisória que precisa ter alguns detalhes, como por exemplo 55 salas, um auditório para abrigar as sessões também da Câmara e, além disso, pelo menos 90 vagas de estacionamento. Então tem esses critérios que esses imóveis que estão à disposição aí para aluguel precisam obedecer. A intenção inicialmente era que essa mudança da Câmara de Londrina fosse realizada no meio desse ano, mas como ainda essa sede provisória ainda não foi escolhida, os valores de aluguel ainda não foram discutidos, isso vai levar um pouco mais de tempo. Alberto. Valeu, obrigado, Gi. Tendo novidades, a gente vai trazendo aqui ao longo do Meio-Dia Paraná. Agora, 11h58, na tela do seu Meio-Dia Paraná, falar agora de uma imagem que impressionou quem passava pelo centro de Curitiba nessa quarta-feira. Uma mulher que limpava a janela do 12º andar de um prédio precisou ser salva por 2 trabalhadores, depois de possivelmente se desequilibrar durante a limpeza. Dá para ver que um dos homens segura a mulher enquanto o outro desce para tentar ajudar. Já em outro ponto da gravação, é possível observar o trabalhador sozinho em frente a uma janela que é aberta por um morador. É nesse momento que o rapaz consegue colocar a mulher para o lado de dentro do apartamento, evitando o que poderia ser uma tragédia. O resgate foi muito comemorado por pessoas que estavam ali acompanhando esse momento. Aê! Nós temos também explicações de um dos bombeiros que fez parte da equipe que participou desse resgate. Uma senhora de 63 anos acabou se desequilibrando enquanto fazia a limpeza da janela em cima de uma cadeira e ficou pendurada para fora no 8º andar. Existiam cordas que estavam penduradas para o pessoal que estava fazendo a manutenção da fachada do prédio, e isso ela se segurou em uma dessas cordas e ficou pendurada. Mas quando nós chegamos nesse local, felizmente ela já havia sido retirada pelos próprios trabalhadores que estavam fazendo a manutenção da fachada. Eles, devidamente equipados e com as cordas já postas, desceram e fizeram ali a retirada dessa senhora pela janela do andar de baixo. Cumpre, logicamente, enaltecer a postura desses profissionais que, com a sua atuação, evitaram ali, com certeza, um mal maior.
conseguiram efetivamente salvar a vida dessa senhora que estava fazendo essa manutenção, essa limpeza. Ela não se feriu, ela foi atendida pela nossa ambulância e recusou o encaminhamento ao hospital. Tá aí, assunto que também é acompanhado pela equipe do G1. Trago agora uma participação de telespectador, um vídeo enviado por Juraci Guedes, com imagens de uma queimada na região da Avenida Angelina Ricci Vezoso, zona leste de Londrina. Isso tem sido frequente para esses lados da nossa cidade, queimada numa área de mato e também de descarte irregular de lixo. E os transtornos, claro, para toda a população, com essa fumaça em meio ao tempo tão seco desse período do ano, o inverno chove pouco e com as queimadas a respiração fica ainda mais comprometida, a qualidade do ar piora ainda mais. Da mesma forma que esse nosso telespectador, você pode participar do Meio Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. Ao longo de todo o jornal e também outros momentos do dia, o aplicativo está à sua disposição para que você mande mensagens, fotos, vídeos, críticas, sugestões e ajude a fazer o Meio Dia Paraná. Foi sancionado pelo prefeito Marcelo Bellinati o projeto de lei que prevê a presença de guardas municipais em escolas e creches municipais de Londrina, na rede municipal de ensino. Foi um projeto proposto pelos vereadores, aprovado pela Câmara, apesar do jurídico apontar que havia irregularidades, e muitos pais cobraram aí a sanção desse projeto, transformando-o em lei. O prefeito, em meio a essa pressão, acabou sancionando o projeto. A pergunta que fica, Mônica Dal, é se a lei vai ficar só no papel ou se já há algum planejamento para esses guardas efetivamente ficarem nas escolas. Olha, Alberto, por enquanto não há planejamento. Hoje, durante uma coletiva, o prefeito Marcelo Bellinati foi questionado por várias vezes pela imprensa como exatamente esse monitoramento da Guarda Municipal vai funcionar na prática. Mas, por enquanto, ele se limitou a dizer que a prefeitura irá se reunir com os órgãos de segurança para decidir, então, como isso vai funcionar. Atualmente, as equipes só fazem rondas e não atendem todas as escolas diariamente, ou seja, não há equipes fixas para ficarem em colégios da rede municipal. Essa lei, a gente lembra, foi aprovada em junho, após os vereadores discutirem o projeto em regime de urgência, depois daquela tragédia que aconteceu em Cambé. A lei prevê que todas as escolas públicas municipais, incluindo educação de jovens e adultos e centros de educação infantis, deverão ter pelo menos um guarda municipal durante o período escolar. Na falta de efetivo, poderão ser chamados guardas de folga com pagamentos de horas extras. Durante essa discussão, a Secretaria de Defesa Social informou aos vereadores que não tem guardas suficientes para atender todas as escolas e que precisaria de um efetivo muito maior, além dos cerca de 300 agentes atuais. E também não há orçamento disponível para grandes contratações, além da turma de 50 guardas em formação. A assessoria jurídica da Câmara entendeu também que este projeto é inconstitucional. Mesmo assim, o prefeito acabou sancionando essa lei ontem à noite. Durante a coletiva, então, ele também não nos confirmou se os guardas que passaram no último concurso serão chamados para atuar nas escolas. E agora a gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista do prefeito quanto à aprovação dessa lei. Nós temos o concurso aberto, o concurso tem prazo de validade de 4 anos, né? É que quando um agente de segurança ele é contratado, não é simplesmente você contratar e colocar ele para trabalhar. Você tem que contratar todo um curso de formação que demora pelo menos meio ano, então não é uma coisa imediata, né? Não dá para você simplesmente abrir um concurso, já tem aberto, mas vamos dizer assim, chamar a pessoa e falar assim, agora você vai trabalhar lá em tal função. Isso não existe, tem todo um treinamento, tem que passar por todas as avaliações, né? Avaliação física, avaliação psicológica, enfim, então é um processo um tanto quanto demorado, não é uma coisa imediata. Mas a gente vai seguir aquilo que orienta exatamente as pessoas que entendem da segurança.
Bom, várias etapas desse processo já ocorreram, né? A discussão, depois a aprovação desse projeto e agora a sanção pelo prefeito. Questionamos por várias vezes o prazo para que isso ocorra, mas como vimos aí na reportagem, é preciso aguardar um tempo. Então, o recado que fica para os pais por enquanto. Essa lei foi sancionada, mas por enquanto não há prazo efetivamente para que os guardas permaneçam nas escolas municipais e também nas creches de uma maneira fixa. E agora a gente vai acompanhar e continuar cobrando para que a Prefeitura de Londrina traga uma resposta. Alberto. E Mônica, como você própria disse, o prefeito foi questionado várias vezes pelas equipes, mas em momento algum ele cravou a presença desses guardas nas escolas. A lei está sancionada, está assinada, mas sem uma garantia da presença efetiva desses guardas. O que ele voltou a falar é da presença de inspetores, né, de pessoas que nos próximos meses serão contratadas através de uma empresa particular para ficarem nas escolas. Mas é uma inspetoria não armada, não é uma vigilância como da Guarda Municipal. É isso, Alberto. E ele comentou que esse processo dos inspetores, como haverá uma contratação de uma empresa terceirizada, é um processo mais rápido. Então, pode acontecer dos inspetores começarem a atuar antes mesmo que os guardas municipais. Só que a atuação desses inspetores, ela é bem diferente, como você destacou. Eles vão ficar ali no período de entrada, depois no período de saída e vão verificar as pessoas que acessam o colégio, mas eles não têm armas, né? Eles atuam exatamente como os monitores, que em muitas escolas particulares já existem. Você falou a respeito dos questionamentos, né? Toda a imprensa, todos os repórteres que estavam ali naquela coletiva insistiram por várias vezes um prazo, porque é isso que os pais querem saber. Há uma lei, mas quando exatamente ela vai sair do papel? Mas, por enquanto, o prefeito, ele até reforçou por algumas vezes a mesma resposta, de que vai conversar com a Polícia Militar, também com a Polícia Civil, para que todos cheguem, então, a um denominador comum para que efetivamente esses guardas possam atuar nos colégios. Não comentou se esses guardas vão ficar de forma fixa, se vão fazer rondas, e a gente agora vai ficar de olho, aguardar uma posição da Prefeitura para que esse projeto saia do papel. Valeu, obrigado, Mônica. Fato é que com a sanção do projeto, o prefeito acalma um pouco os ânimos ali dos vereadores, também de pais de alunos, e ganha uma trégua ao longo das próximas semanas, até porque vai começar o período de férias na rede municipal de ensino e nesse período aí a poeira acaba baixando, a cobrança diminui e ao final do mês de julho é que a discussão vai acabar sendo retomada novamente. E a gente, claro, vai seguir de olho aqui no seu Meio Dia Paraná. Meio-dia, mais 7 minutos. Tem muito mais Meio-Dia Paraná pela frente, com as informações do início de mais um Londrina Liquida, uma temporada de promoções no comércio da nossa cidade e com algumas lojas abertas até mais tarde, nos próximos dias. Você vai ver também as investigações das agressões contra uma influenciadora de Londrina. São quase 2 meses desde que ela foi agredida e a Justiça determinou que o IML marque uma data para fazer o exame de sanidade mental no agressor. Falando de agressões contra mulheres, tem também uma determinação para afastar um promotor de Ibiporã. Você vai ver ainda que uma árvore sadia foi cortada em Cornélio Procópio e isso está gerando uma enorme discussão por lá. Imagens agora, ao vivo de Apucarana. Foi confirmada a primeira morte por dengue na cidade nos últimos 3 anos. A vítima é um servidor público de 31 anos. O corpo dele será sepultado hoje à tarde no cemitério Cristo Rei, lá mesmo em Apucarana. No atual ciclo epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado, Apucarana registrou desde então 492 casos de dengue. O intervalo é bem rápido, em apenas 1 minuto, o Meio-Dia Paraná está de volta. De volta com o Meio-Dia Paraná para falar do início de mais uma temporada do Londrina Liquida, a edição 2023, com descontos e promoções no comércio da nossa cidade. Uma tentativa de embalar as vendas no mês sem uma data comemorativa forte para movimentar as lojas. Assunto para Kathleen Tanã, ao vivo no centro de Londrina. Seja bem-vinda, boa tarde para você. O que os consumidores irão encontrar ao longo dos próximos dias?
Oi, Alberto, boa tarde a todos. Bom, já adianto que vai ter comida, aí o pessoal já se anima, né, para vir aqui para o centro de Londrina e também promoções. A gente vai ter 2 dias de festa, 3 dias de promoções aqui no centro, em vários comércios aqui do centro da cidade. Mas antes até de dar detalhes, temos um entrevistado ao vivo já. Quero mostrar para vocês como é que tá a estrutura por aqui. Estou num lugar onde eles estão montando barraquinhas, vocês estão vendo aqui, ó, as bandeirinhas muito tradicionais desse momento. Vai ter um arraiá bem aqui na conhecida Praça Gabriel Martins, onde normalmente se concentram essas barraquinhas de venda de produtos em épocas festivas aqui no calçadão. Você tem então pertinho aqui, ó, da João Cândido, fácil acesso, gratuito, viu? Acesso aqui é gratuito. Pagamento único nas barraquinhas de acordo com o que o pessoal vai querer comer ou os produtos que eles vão querer adquirir por aqui. A gente vê que não tem produtos ainda, justamente porque o pessoal está trabalhando na montagem. Mas o primeiro dia desse arraiá vai ser hoje ainda. E quem vai explicar pra gente exatamente os detalhes dessa festa é o Ângelo Pamplona, ele que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, que é quem está à frente da organização. Ângelo, muito boa tarde, obrigada por estar com a gente aqui no Meio Dia Paraná. Explica horários e como vai funcionar essa festa por aqui. Oi, boa tarde. A partir de hoje, às 17 horas até às 21, hoje e amanhã, teremos o arraiá da Londrina Liquida, né? Comidas típicas, música ao vivo, bastante entretenimento, as pessoas podem vir, as famílias podem vir, que vai ter diversão garantida aqui na Gabriel Martins. Aí o pessoal aproveita que está aqui e pode ir onde para encontrar preço bom? Bom, nós temos mais de 600 lojas cadastradas na nossa Londrina Liquida. As lojas cadastradas estão com uma sinalização, então vai ser fácil a identificação do consumidor para aquela loja que está participando da Londrina Liquida. E aí ele vai poder fazer suas compras com descontos que os lojistas disponibilizarem. A gente está falando de desconto de quanto, Ângelo? Cada lojista vai colocar o seu desconto, isso é o lojista mesmo decidiu que ele vai fazer dessa forma. Então, mas vale a pena, eu acho que tem bastante coisa boa aí para comprar com preço baixo. Aproveitar esse início de mês, né? Esse início de mês, o pagamento está saindo hoje amanhã, então as pessoas estão com um dinheirinho no bolso, dá para aproveitar e fazer suas compras com preço bom de bastante coisa, de vários segmentos estão aí participando conosco da nossa Londrina Liquida. É só calçadão? Cidade toda, shoppings também estão conosco, alguns shoppings também estão conosco. Então, Londrina Liquida começa hoje, termina no sábado às 18 horas, arraiá hoje e amanhã aqui na Gabriel Martins, das 17 às 21. Agora tira uma dúvida sobre o comércio de rua aberto à noite. Como com esse início, né, de Londrina Liquida, vai ter algum horário que os lojistas já disseram para vocês? Pela nova lei, até às 22 horas o lojista pode trabalhar. Então ele tem essa flexibilização, essa liberdade de escolher o horário que ele prefere trabalhar até mais tarde e faça junto com seus colaboradores esse acordo, esse acerto. Ressaltamos que a lei, a CLT, tem que ser cumprida, o lojista tem que ficar atento a isso para ele atender às legislações vigentes. Mas cada lojista fica de acordo com o seu entendimento, o horário que ele quiser trabalhar. Então, para o consumidor, se tiver algum interesse em saber até que horário fica aquela loja que ele tem interesse em ir, tem que fazer contato com a loja. Consulte a sua loja preferida, telefone ou mídia social, veja direitinho se a loja vai estar aberta, para ele também não perder a viagem. Agora, só uma última dúvida, Ângelo, com relação a esses horários especiais do comércio à noite, fora desse período de Londrina Liquida. Como é que está a adesão do comerciante para atender em horário diferenciado? Olha, nós estamos percebendo que nós não estamos tendo muitas lojas abertas à noite, não. Algumas estão ficando, mas é demanda, né? Conforme vem a demanda, que é hoje, nós temos a demanda do arraiá aqui e amanhã, então acreditamos que os lojistas vão abrir. Agora depende da demanda, né? Então alguns estão ficando, outros não, então aí é a vontade de cada um. Ângelo, te agradeço por enquanto, porque o Alberto De Angeli lá do estúdio tem uma pergunta para o senhor. Diga, Alberto. Kathleen, aproveitar a presença do Ângelo ao vivo para questionar também sobre a presença de ambulantes no centro de Londrina. Teve aquela grande operação há cerca de 40, 50 dias. De lá para cá, o número de ambulantes irregulares continua bem baixo, a situação segue controlada. Qual o panorama que a ACIL faz? Ótimo. Primeiro, vou só pontuar, viu, Alberto? A gente está olhando aqui, ó, a Ademir vai rodar para a gente até para mostrar para vocês como é que está a situação do calçadão. Não há barracas montadas como a gente costumava ver. Inclusive agora, ó, vai passar um veículo da CMTU que está de olho nessa fiscalização, nesse trabalho. Vou transferir a pergunta para o Ângelo. Ângelo, Alberto pergunta o seguinte: a gente teve aquela operação, né, Guarda Municipal, Polícia, CMTU, para retirar as pessoas que trabalhavam aqui de maneira, né, com suas barracas de maneira irregular.
Dias depois a gente percebeu que se manteve, né? As pessoas, quem estava trabalhando só certinho com a CMTU. E agora, né? Semanas depois, o que vocês têm percebido? Já estamos há 50 dias de operação. A CMTU, a Guarda e a PM continuam todos os dias estando presente aqui no calçadão. Alguns ambulantes que estavam aqui já se formalizaram na CMTU. A CIL também fez uma ação junto aos seus associados. Conseguimos 220 vagas de empregos que foram disponibilizadas na Secretaria do Trabalho e Renda. Então, essa operação foi um sucesso, está se mantendo. O calçadão está diferente, como você mencionou, e é para o bem de Londrina. Obrigada, viu, Ângelo? Bom trabalho para você. Está aqui, Alberto. Resposta, então, aquele cenário tem se mantido. Alguns ambulantes acabam recorrendo a outras ruas, não exatamente ao calçadão. Um ou outro mantém a atividade irregular, mas, em geral, o cenário é completamente diferente daquele que nós tínhamos, né? Com várias barracas em frente às lojas aqui que pagam o seu aluguel e muitos trabalhando em frente sem regularização. Foi esse o objetivo daquela operação que nós mostramos há semanas atrás. Valeu, obrigado, Cato. É uma tentativa dos comerciantes e do próprio município de reorganizarem o comércio do centro da nossa cidade. Você viu ali, inclusive, a barraca de um ambulante de alimentação. Nesses casos, são ambulantes autorizados com alvará. E a tentativa é justamente disciplinar para reanimar, reavivar o comércio do centro da nossa cidade e formalizar quem estava até então ali na informalidade. A gente vai seguir acompanhando aí para que essa medida, né, ver até quando ela efetivamente continue ali com esse controle da situação no centro. 12h17. O corte de uma árvore virou motivo de polêmica em Cornélio Procópio. A ação foi gravada por celulares e gerou, claro, muitos questionamentos. Um impasse ali na cidade de Cornélio Procópio. Ao longo da manhã, a nossa equipe foi em busca de explicações do servidor que atuava no corte da árvore e também da própria prefeitura de Cornélio Procópio, que é a responsável por essa situação. Mônica Dal está a postos por aqui para trazer as explicações. É isso, Alberto. Primeiro a gente fala sobre esse vídeo, né, que mostra esse homem que é servidor municipal da prefeitura de Cornélio Procópio, cortando essa árvore sem também utilizar nenhum equipamento de segurança. Telespectadores aqui do Meio Dia Paraná filmaram essa situação e enviaram para a nossa equipe, que foi atrás das respostas. Olha só o que esse telespectador contou, que esse servidor, ele estaria testando uma motosserra nova, só que esse teste aconteceu cortando árvores frutíferas. E esse vídeo foi registrado na Praça Brasil, que fica no centro de Cornélio Procópio. A nossa Tatiane Vieira conversou então com esse servidor, que é o Luiz Aleixo. O que ele disse? Que realmente era ele cortando essa árvore e que não estava fazendo um teste do equipamento, mas sim explicando para a equipe responsável por esse trabalho de corte de árvores o perigo de não se utilizar equipamentos de segurança ao realizar corte de árvores. A Prefeitura de Cornélio Procópio também enviou uma nota a respeito dessa situação, que são árvores frutíferas que foram plantadas de forma irregular na área central da cidade e que a Prefeitura está trabalhando na readequação da vegetação através do projeto Cidade Mais Verde, que também é de responsabilidade dessa pessoa que estava cortando a árvore. Todas as árvores estão sendo analisadas para ver se há necessidade de substituição ou não. Segundo a Prefeitura, toda árvore retirada será substituída e esse trabalho se faz necessário por conta das raízes irregulares e também porque esses pontos atraem muitos pássaros, causando transtorno para a população. Então tá aí a resposta da Prefeitura, também deste servidor, mas os moradores ficam indignados porque então é uma árvore sadia que estava ali neste local na Praça do Centro há muito tempo. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Assunto que foi comunicado hoje cedo por telespectadores do Meio Dia Paraná. Vamos em busca de explicações e está aí a resposta para você desse assunto que está dando o que falar em Cornélio Procópio. A Justiça aguarda o resultado de exames de sanidade mental para definir o futuro das investigações das agressões contra uma influenciadora de Londrina. O crime completa 2 meses já nesse fim de semana. O agressor está no Complexo Médico Penal, na região de Curitiba.
um presídio para detentos que aguardam exames ou passam por tratamento de saúde. Em 9 de maio, Gabriel Faveri atacou Daniele Gonçalves, que chegava até a casa dela de carro, na Vila Casone, em Londrina. Ela foi surpreendida pela violência do ex-companheiro. Ele não falou sequer nenhuma palavra comigo e começou a dar facada na minha cabeça. Esse braço aqui foi a forma que eu tive de defesa. Aí ele começou, sem parar, dar facãozada no meu braço. Aí, sorte que minha prima chegou, gritou ele e ele soltou. Se ela não tivesse chego, eu teria, com certeza não estaria aqui. Daniele ficou 9 dias no hospital, 2 deles na UTI. Passou por cirurgias e ainda precisa fazer novos procedimentos. O agressor fugiu e foi preso em Maringá. Acabou denunciado por tentativa de feminicídio por motivo torpe, meio cruel, no caso o uso de um facão, e sem chance de defesa para a vítima. A informação que nós temos através da mãe dele, que foi visitá-lo, é de que ele está bastante agitado, está nervoso, aguardando, mas que está tomando os remédios corretamente, mesmo porque lá existe, enfermeira, técnica de enfermagem que faz com que ele não esqueça de tomar os remédios, mas ele não está bem. O processo está suspenso porque o agressor alegou problemas psiquiátricos. A Justiça aguarda exames que vão definir se Gabriel Faveri tinha consciência do crime e se poderá ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nós vamos aguardar, porque nós sabemos a dificuldade que tem o IML lá no Complexo Médico Penal, pela alta demanda. Nós só temos um Complexo Médico Penal no Paraná e o reduzido número de médicos, peritos, Vamos aguardar que seja agendado e que seja realizado o mais rápido possível e, havendo a conclusão positiva, ou seja, no sentido de que ele teve um surto psicótico, a Justiça certamente aplicará a ele as medidas de segurança cabíveis. Caso contrário, o que nós não acreditamos, o processo terá o seu curso normal e nós faremos a defesa dentro da estratégia a ser adotada. Entrevista aí concedida à nossa produtora, a Cristiane Oia, e quem está acompanhando esse assunto hoje é a Giovana Machado, que no finalzinho da manhã conversou também, Gi, com a advogada da influenciadora. O que ela relatou para você? Isso mesmo, Alberto. Nós conversamos com a doutora Mariana Amaral, advogada da influenciadora Daniele Gonçalves, e nesse processo ela é a assistente de acusação também. Nesse processo, quem faz a acusação é o Ministério Público. Nós conversamos com ela tanto sobre o andamento do processo, como também sobre o estado de saúde física e mental da Daniele Gonçalves. Como nós vimos, o ataque completa 2 meses nesse próximo domingo. Foi cometido no dia 9 de maio, segundo as investigações, por Gabriel Faveri. Nesse período, segundo a advogada, a Daniele conseguiu se recuperar dos ferimentos menos graves, como os cortes na mão esquerda, por exemplo, também cortes na cabeça e no rosto. A advogada disse que ela se recupera bem, que os ferimentos estão cicatrizando. Agora, o que demanda maior atenção, principalmente, é o braço direito da Daniele, onde, como a própria influenciadora contou na reportagem que nós vimos, foi onde os golpes de facão atingiram com maior intensidade. Então, esse braço ainda precisa de muita atenção médica. Todos os dias, segundo a advogada, Daniele precisa passar por atendimentos médicos para observar o andamento, a cicatrização desse braço, e ela deve passar por pelo menos mais 3 cirurgias para tentar fazer com que o movimento dessa mão direita seja recuperado. Até o momento, essa mão direita segue paralisada, o que compromete bastante a movimentação, a rotina, o dia a dia de Daniele Gonçalves, já que, inclusive, ela é destra, então ela não está conseguindo escrever e trabalhar. Além de ser influenciadora, ela também era vendedora de consórcios aqui na cidade de Londrina, e mesmo atividades bastante simples, como, por exemplo, dirigir, arrumar o cabelo, ela não está conseguindo fazer isso sozinha e precisa sempre de um auxílio.
Vamos ouvir o que a advogada disse sobre isso. Hoje, o maior desafio, para a Daniele é exatamente isso. A vida dela hoje é cuidar do braço, dessa lesão que é muito extensa, é muito grave, é muito dolorida, Mexer é muito dolorido e ainda tem aí várias cirurgias para tentar fazer com que volte os movimentos, mas nada é garantido, Tudo é muito difícil, ela precisa da ajuda de alguém o tempo todo, porque ela não pode movimentar o braço, não pode molhar o braço, Então, ela não pode pentear o cabelo, por exemplo, amarrar o cabelo, ela não consegue, mexer no celular é difícil. Todas as atividades normais que nós fazemos é difícil para ela, porque ela só tem um braço e uma mão agora. Então, além de ser uma adaptação que é muito difícil, até pela dor que ela sente, todas as funções do dia a dia ela precisa de ajuda de alguém. Ainda sobre o estado de saúde, a advogada também contou para a gente que a rotina da Daniele atualmente é todos os dias ir para algum tipo de atendimento médico, seja para acompanhar a cicatrização dos cortes, para acompanhar o braço direito, que demanda uma maior atenção, e também, claro, a saúde mental, já que, obviamente, está tudo interligado, Tanto o trauma pelo qual a Daniele passou, como também por essa nova rotina pela qual ela precisa todos os dias enfrentar. Nós conversamos com a advogada Mariana Amaral também sobre a atualização do processo contra Gabriel Faveri. A última atualização que nós tivemos foi no dia 23 de junho, que o juiz responsável por esse processo pediu para que tanto o IML marcasse o exame de sanidade mental de Gabriel Faveri, como também pediu laudos desses exames para a clínica na qual ele esteve internado. Nós conversamos com a advogada Mariana Amaral para verificar com ela como estava o andamento, se estava andando realmente como normalmente um processo como esse corre na justiça ou se estava demorando um pouco a mais. E a advogada contou para a gente que é normal realmente esse processo demorar mais um pouco, justamente por conta da complexidade. E que na experiência dela, isso deve se desenrolar aí por pelo menos mais 60 dias. Vamos ouvir o que ela disse. É um processo complexo, não é um processo simples, O próprio processo de insanidade mental, ele traz a sua complexidade. Já foi expedida a requisição, para marcar o exame, para ser feito o laudo do Gabriel, mas não é um exame que vai ser feito de um dia para o outro. São várias questões, são muitos quesitos que foram apresentados. Então, nós também temos um perito assistente. Então, é um trabalho minucioso, complexo e muito importante nesse momento. Eu tenho certeza que o Gabriel, ele não é doente. Eu tenho certeza do resultado que virá desse processo, para que aí sim ele seja julgado pelo tribunal do júri, pela nossa sociedade, como deve ser feito. O que acontece daqui para frente? Primeiro, é preciso ter a decisão sobre esse laudo de sanidade mental de Gabriel Faveri. Assim que for decidido se ele tinha ou não consciência do que estava fazendo no momento do crime, o processo pode se desenrolar de maneiras diferentes. Se, por exemplo, como a advogada Mariana contou, for considerado que ele tinha, sim, sanidade mental, estava consciente no momento das agressões praticadas, aí sim, com o desenrolar do processo, o Gabriel pode ser julgado, por exemplo, pelo tribunal do júri, pelos crimes pelos quais ele foi acusado. Além disso, nós também conversamos com a doutora Mariana, que contou para a gente que a família de Daniele Gonçalves está aí planejando para criar uma ONG, para justamente ajudar mulheres que passaram também por violência nesses relacionamentos, até para que esse
trauma, né, pelo qual a Daniele passou, possa possivelmente aí no futuro, conforme a família for ajeitando essa ideia, né, consiga colocar em prática aqui na cidade de Londrina, possa ajudar outras mulheres que também se viram nessa situação. Alberto, são essas as atualizações que a gente tem nesse momento. Claro, a gente segue acompanhando passo a passo desse processo, também da recuperação da Daniele, né, e sempre que tiver novidades a gente volta aqui no Meio Dia Paraná contando. Valeu, obrigado, Gi. E ainda falando sobre casos de violência contra a mulher, o promotor de justiça de Ibiporã, Bruno Vagais, investigado por ameaças contra a ex-companheira, foi afastado do cargo. A decisão da Corregedoria Nacional do Ministério Público ocorreu em reunião na tarde de ontem. Foi determinado o afastamento cautelar do promotor até a conclusão dos procedimentos administrativos. Nessa nota, que foi divulgada pelo Ministério Público do Paraná, há a informação ainda de que o MP do Paraná pediu à Justiça a quebra do sigilo das investigações para que possa tomar novas providências também na esfera administrativa, além do procedimento judicial e desse outro aí da Corregedoria Nacional. O promotor Bruno Vagais é investigado ainda por descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira. Nós entramos em contato com o escritório do advogado do promotor, mas ainda não tivemos um posicionamento dele sobre essa determinação de afastamento do cargo. Meio-dia e 31, imagens registradas no começo da manhã pela equipe de engenharia da nossa RPC, esse barquinho ali nas águas do nosso Igapó, apesar da temperatura baixa no começo da manhã, uma pessoa aproveitando para se exercitar, passear por lá. Belas imagens também no começo da manhã. Agora, imagens ao vivo de Umuarama, noroeste do Paraná. A temperatura por lá é de 24 graus. Umuarama que cresceu bastante ao longo dos últimos anos, como apontou o censo do IBGE. De volta ao norte do estado, mais imagens de Londrina com outro ponto do Lago Igapó. Por aqui, temperatura de 22 graus. Esse cenário de tempo firme é observado em todo o Paraná, mais um dia sem chuva em qualquer canto do nosso estado e nem mesmo áreas de nebulosidade. Um pouco de nuvens ali mais ao sul do estado, mas mesmo assim o sol está forte, sem áreas com o tempo encoberto. Aqui no norte do Paraná, as mínimas no começo da manhã foram baixas novamente, 9 graus em Rolândia e Apucarana, 10 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. Mas ao longo do dia, com o sol, temperaturas já foram subindo e vão chegar aos 25 graus agora à tarde. Em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e aos 28 graus em Bandeirantes. Aqui em Londrina, começamos a quinta-feira com 11 graus, agora temos 22, com previsão de máxima chegando aos 26 à tarde, à noite ainda 25 graus. Daqui a pouco eu trago o cenário para os próximos dias, incluindo o fim de semana que está chegando por aí. Depois do intervalo, você vai ver os impactos de atrasos e dos custos mais altos em obras públicas de Londrina. Os detalhes das investigações que levaram à prisão 4 policiais militares. A promotoria conseguiu acesso a mensagens telefônicas que, segundo o GAECO, detalham como seria o esquema criminoso. E o fim da interdição de uma clínica terapêutica aqui de Londrina. Imagens ao vivo agora do Norte Pioneiro, de Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo. Por lá também tempo firme nesse comecinho de tarde. Não saia daí, já já, Meio Dia Paraná está de volta. Conversas telefônicas e mensagens de texto obtidas pelo GAECO indicam, segundo o Ministério Público, o envolvimento de policiais militares aqui da nossa região com o tráfico de drogas. 4 deles, soldados, foram presos ontem numa operação do Grupo de Combate ao Crime Organizado. As investigações começaram no início do ano passado. O GAECO passou a monitorar um esquema de tráfico de drogas em que policiais militares estariam envolvidos com traficantes. De acordo com o GAECO, o grupo é suspeito de trabalhar para um traficante de drogas que indicava aos PMs pontos de venda de entorpecentes. Os policiais realizavam abordagens, apreendiam as drogas de outros traficantes e as repassavam para venda.
No pedido de prisão temporária dos investigados, o Ministério Público traz trechos de conversas retiradas do celular do policial militar Ederson Aparecido Dias, preso em janeiro deste ano. Segundo o MP, através destas conversas, constatou-se o envolvimento de outros PMs na prática do tráfico de drogas. Na época, trabalhavam no 30º Batalhão, na zona norte de Londrina. Em uma conversa de aplicativo de mensagens entre o policial Ederson Aparecido Dias e o outro preso, Vinícius Alexandre Camargo dos Santos, Vinícius diz para Ederson: "Falei para você que ia achar uma parada boa para nós. Achei. Fala para os caras, fica de boa que tá tudo certo." A parada boa seria que Vinícius descobriu onde ficava a refinaria dos traficantes do Farid. Segundo o MP, as falas evidenciam o envolvimento de outros policiais nos crimes investigados. No dia 7 de janeiro, Vinícius disse que iria armar para Ederson e os demais militares pegarem o suposto traficante rival, que possuía vários quilos de cocaína Columbia Gold, e que pegaria 1 quilo para eles. No documento, o MP afirma ainda que no dia 10 de janeiro, Vinícius enviou uma fotografia para Ederson e disse que o traficante rival estava bravo, pois eles, Ederson e os demais policiais que integram o grupo criminoso, haviam pegado R$4.000 dele. Segundo o Ministério Público, no dia do fato, além de Ederson, Luiz Fernando Clemente e Douglas Chaves de Oliveira estavam escalados e de serviço. Ainda segundo a promotoria, no mesmo dia, Ederson disse que escondeu droga ilícita em um terreno baldio e enviou fotos e a localização de onde deixou para que Vinícius pudesse encontrar. A droga estaria em 2 garrafinhas de refrigerante. De acordo com o MP, nessa ocasião, Ederson estava de serviço e na companhia de outros 2 PMs, Guilherme Gabriel Couto Oliveira e Luiz Fernando Esquisato Marçal Clemente, ambos presos ontem. Além disso, o MP afirma que eles estavam usando uma viatura da Polícia Militar. O Ministério Público afirma que há indícios mais do que suficientes da existência de uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, peculato, porte ilegal de arma de fogo e outros, que é integrada por policiais militares e civis e, por isso, pediu a prisão temporária dos PMs. Advogados dos policiais já estão preparando os pedidos de soltura desses 4 soldados presos ontem numa operação do GAECO. Catherine Tanan está acompanhando desde o início dos trabalhos e chega agora ao vivo para atualizar quais são os próximos passos da investigação. Alberto, eu conversei há pouco com o promotor do GAECO, Jorge, e ele disse o seguinte, que o pedido de soltura dos policiais ainda não foi feito, mas os advogados afirmam então que estão preparando essa documentação e que esperam que isso seja analisado ainda durante essa semana. São pedidos de liberdade provisória. O GAECO, que está comandando essas investigações, tem 10 dias para finalizar o inquérito desse caso e a gente até reforça que é um período curto, justamente porque há pessoas presas, no caso, os soldados da Polícia Militar. São 4, como a gente contou na reportagem, né? 3 deles estão presos em Londrina, foram presos em Londrina e um deles foi preso na cidade de Biporã durante a operação que aconteceu ontem de manhã e que a gente mostrou com todos os detalhes aqui no Meio-Dia Paraná. Só relembrando os nomes dos policiais militares detidos: Ederson Aparecido Dias, Luiz Fernando Esquisato Marçal Clemente, Guilherme Gabriel Couto Oliveira e Douglas Chaves de Oliveira. São suspeitos, de acordo com o Ministério Público, de 3 crimes: a associação para o tráfico, tráfico de drogas e peculato. No caso do peculato, é o desvio de dinheiro ou de bens que é cometido por um funcionário público. No caso, os PMs são funcionários públicos aqui presos. Eles já estão em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, numa unidade prisional da própria Polícia Militar. Hoje pela manhã, conversamos com um advogado do PM Ederson, que foi preso pela 2ª vez ontem, porque ele já havia sido detido em flagrante em janeiro deste ano. E o advogado rebateu as acusações. Vamos ouvir. Nosso cliente, nosso constituinte, vem cumprindo rigorosamente as cautelares impostas pelos juízes, tanto aqui de Londrina, quanto os desembargadores do Tribunal de Justiça, assim como o que foi aplicado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Sempre que solicitado, estamos à completa disposição da Justiça. Dessa forma, entendemos então que, ao menos, essa prisão temporária foi uma medida completamente excessiva, descabida, desproporcional para esse momento. Temos também o retorno do advogado que defende os outros 3 policiais militares. Ele disse o seguinte, que a prisão temporária serve para melhor investigar os fatos e que a investigação não tem qualquer indício quanto aos militares Esquisato, Chaves e Gabriel, os quais vão auxiliar na apuração, pois têm total consciência de serem inocentes nessas situações. Esses PMs vão passar por uma audiência de custódia hoje às 6 horas da tarde, que vai ser feita por videoconferência. Só para reforçar, GAECO vai continuar investigando essa situação, Alberto, porque como a gente trouxe ontem no Meio Dia Paraná, ainda existe a suspeita de que mais gente possa estar envolvida nesse esquema criminoso. Celulares e computadores vão ser analisados para que as investigações possam se desenrolar daqui para frente. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Foi suspensa a interdição de uma clínica terapêutica de Londrina. A Mônica está ao vivo mais uma vez com as explicações repassadas por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Alberto, essa clínica chamada Credequia, que fica na Zona Sul, foi interditada no mês passado pela Vigilância Sanitária durante uma fiscalização, já que esses funcionários da Prefeitura encontraram diversas irregularidades nessa clínica. A principal delas, vamos destacar, é relacionada à autorização de funcionamento dessa clínica, porque ela é autorizada a atender pessoas dependentes de álcool e drogas, mas estava recebendo pacientes com diversas doenças. Essa interdição ocorreu depois de uma investigação do Ministério Público, que recebeu uma denúncia e encontrou mais de 150 pacientes vivendo neste local em condições degradantes, não havia higiene, também medicamentos vencidos e, claro, outras diversas irregularidades. O que o secretário municipal de saúde confirmou para a gente hoje? Que a vigilância esteve novamente no local, verificaram então que a clínica iniciou a correção dessas irregularidades e metade desses pacientes saiu da clínica, ou seja, quase 60 permanecem lá, pessoas essas dependentes de álcool e drogas. Mas, por enquanto, essa clínica não pode receber novos pacientes. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista do secretário municipal de saúde aqui de Londrina, Felipe Machado. Eles estavam documentalmente cadastrado como uma atividade muito semelhante a um hospital. E para isso eles não tinham todas as exigências sanitárias necessárias. Por isso foram interditados. Entretanto, a clínica fez uma alteração na sua forma de atuação, voltando para a comunidade terapêutica simples. E aí ela reúne aí as condições sanitárias para atuar como comunidade terapêutica. O que nós fizemos no momento foi a desinterdição da clínica. Ainda há algumas necessidades de adequações no projeto, mas que não são inviabilizantes para o funcionamento. E junto com o termo de desinterdição, a Vigilância Sanitária notificou para que eles não recebessem novos pacientes até que fosse superado essas correções dos projetos básicos em relação ao funcionamento como comunidade terapêutica. Nós procuramos o responsável por essa clínica e ele informou que continuam fazendo essas correções e que, por enquanto, não vai trazer mais detalhes a respeito dessa situação. Já o Ministério Público informou que acompanha esse caso da clínica e que irá buscar na Justiça outras medidas para uma nova interdição dessa clínica que fica na Zona Sul aqui da cidade. A gente também vai falar de uma outra situação, porque conversamos com o secretário municipal de saúde durante uma coletiva que ocorreu aqui na nossa cidade. Nessa coletiva, e também
várias pessoas participaram dessa coletiva, eles entregaram aparelhos auditivos para cerca de 240 pessoas aqui da nossa cidade. E o que é importante destacar? Esse é um serviço gratuito. Quem tiver com algum sintoma ou até mesmo está escutando mal, é importante procurar a unidade básica de saúde, porque é direito o recebimento desses aparelhos auditivos. Para a gente ter uma ideia, um aparelho como esse no mercado tradicional custa R$7 mil e essas pessoas receberam através do SUS esses aparelhos de forma gratuita e isso, claro, melhora bastante a qualidade de vida. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Um aparelho que dá dignidade aí para muita gente, sem dúvida alguma. Ontem nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná como funciona o processo de licitação para a construção de uma obra pública. Hoje você vai entender o que acontece após a assinatura do contrato para a execução da obra e o impacto que os atrasos causam nas vidas das pessoas e nos cofres do município. Há mais de 2 anos, moradores de Londrina acompanham os trabalhos na obra da Trincheira, no cruzamento das avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, e convivem com os transtornos causados pela construção. Atrapalha tanto questão de gasto de gasolina, entendeu? Trânsito emperrado, que não anda de jeito nenhum, entendeu? Então essas são as atrapalhações. E já faz tempo isso aí, hein? E também horário de pico, né? Que às vezes precisa passar ali para poder ou pegar a Avenida Rio Branco, né? Ou descer aqui é quase impossível. Depois que resolver, melhora, né? Mas até chegar esse final aí, né, dá um transtorno complicado, né? A obra começou em janeiro de 2021 e deveria ter ficado pronta em janeiro deste ano. Mas alguns problemas no meio do caminho acabaram esticando o prazo e o valor do contrato. Contratou para terminar no tal mês, então tem que terminar no tal mês, né? Aí acrescenta mais 2, 3 meses, mais dinheiro e assim vai. Na licitação, a empresa vencedora afirmou que precisaria de 25 milhões e meio de reais para construir a trincheira. Mas após 5 aditivos, sendo o último deles de 101 mil reais, o valor saltou para quase 35 milhões. Para pedir os valores adicionais, a construtora usou como justificativas, por exemplo, pedras que foram encontradas durante a escavação, erros nos projetos de água e esgoto e o excesso de chuva em alguns meses. Realmente era uma obra que fazia uma profundidade no solo, né? E quando chovia alagava tudo ali e se continuasse o serviço realmente podia desmoronar. Então a gente viu que realmente era uma justificativa plausível. Um outro ponto que tem laudo e tem documento que está no Tribunal de Contas é umas pedras que acharam embaixo do solo, que não foi identificada no primeiro momento da licitação. A pedido do Ministério Público, fiscais do Tribunal de Contas do Estado visitaram o canteiro de obras em maio. O relatório confirmou que os atrasos e os aumentos no preço ocorreram por causa de chuvas recentes, problemas no planejamento e execução de desapropriação, problemas de projeto e falta de mão de obra em casos de afastamentos por Covid. Em determinados meses é comum que chova. Não basta que nesses meses chova para que a empresa peça um aditivo de prazo. De igual forma, uma obra complexa em meio urbano, ela também tem situações excepcionais que a empresa conhecia quando apresentou a sua proposta. A empresa, em regra, detém expertise disso, né? A proponente da licitação. Então, é importante que ela conheça esse objeto, saiba das suas dificuldades e apenas na ocorrência de situações excepcionais, aquilo que foge do normal, aí sim faz jus a um aditivo de prazo ou até aditivo de quantidade, enfim, de preço, quando necessário. Na Zona Sul, uma grande obra em andamento é o Terminal Acapulco. O consórcio responsável pelo trabalho já pediu mais dinheiro para concluir a construção e aumento no prazo para a entrega. A evolução das obras é acompanhada pelo município, que avalia e aprova ou não os aditivos quando os pedidos são feitos. Quando uma obra de engenharia está em curso, a empresa só está recebendo aquilo que ela já executou. O nosso objetivo, tudo que a gente faz, todos os esforços, é para conseguir fazer a entrega, porque você tem uma rescisão de contrato, uma nova licitação para uma nova contratação, é de longe a solução mais demorada. O que a gente faz é todo o esforço e todo o trabalho para dentro da legislação chegar nos resultados. Eventuais irregularidades, problemas com preço, com projeto, responsabilidade da administração, da empresa, isso a gente consegue apurar posteriormente, como de costume, mas a princípio é uma atuação
no sentido de fomentar essa conclusão com menor impacto e trazendo o retorno daquele recurso que já está empregado, que já foi pago com o imposto do contribuinte, trazer o retorno dele para a sociedade o mais rápido possível. É esse retorno que os moradores esperam por aqui. O prazo atual para a entrega da trincheira da Leste-Oeste passou para dezembro deste ano. Mas o relatório do Tribunal de Contas aponta que, se mantido o ritmo de avanço por mês, a obra só será concluída entre os meses de abril e maio de 2024. A cada aniversário, a obra fica mais cara, já que é estabelecido em contrato o reajuste anual de acordo com o Índice Nacional de Custo da Construção. A diferença entre o valor orçado e o custo atual da obra é de R$ 9.300.000, aumento de 36%, quantia mais do que suficiente para construir uma escola como essa da Zona Leste de Londrina. A construção da Escola Municipal São Isidro foi feita dentro do prazo de 12 meses. O investimento da Prefeitura foi de R$ 7.700.000. A entrega ocorreu a tempo do começo do ano letivo de 2023. Hoje, 494 alunos estudam aqui, divididos em 2 períodos. Não houve intercorrências no projeto, não havia, por exemplo, no subsolo, algo que fugisse aquilo que foi feito na época da sondagem. Não é? Houve eficiência da parte da empresa, de maneira que um processo que realmente é um exemplo para nós. Olha, a gente passava aqui no domingo. Teve um dia que era 10 horas da noite, eu via o pessoal trabalhando. Tipo, correram mesmo para entregar no prazo certo, entendeu? A gente estava na expectativa e como a gente mora perto, só vendo a movimentação. Mas graças a Deus deu tudo certo, deu tudo no prazo e eles estão aqui todos felizes e minha filha ama a escola. Esta felicidade, por enquanto, está em falta na região da Trincheira. Moradores e quem tem comércio por aqui convivem com os desafios de ter como vizinho um canteiro de obras. E diminuiu muito o fluxo aqui de clientes que passavam na frente e também os que nós já tínhamos acabou falando, pô, vai ser difícil passar ali, tá tendo que dar uma volta ali por trás. Difícil para arrebentar, rapaz. É poeira para todo lado e não tem jeito não. A casa tá rachando tudo que chega, treme. Quando eles passam o vibrador aqui, treme tudo aí. Eu queria que acabasse pelo menos esse ano, né? Mas vai ser difícil. E hoje cedo, em entrevista, o prefeito Marcelo Bellinati voltou a ser questionado sobre o atraso nas obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Ela está chegando aproximadamente 70% das obras e está caminhando para o final. Agora, é claro, tudo isso será avaliado, né? Tudo isso será avaliado. Se eventualmente os técnicos especialistas na área entenderem que contribuiu também algum equívoco, algum erro da empresa, ela vai ser também responsabilizada, como a gente tem feito. A gente tem que buscar que ela seja solucionada, que ela seja concluída o mais rápido possível, sem comprometer a qualidade. E os nossos fiscais estão em cima cobrando. Se houver isso, vai ser, enfim, dado todo o segmento que a lei diz, né, de acordo com a lei. Então tem que multar? Será multado. Tem que, enfim, não sei, o que a legislação estabelecer será feito. Depois do intervalo, novidades em relação aos testes com repelentes para pombos no bosque. Tem também as atualizações da procura a um avião na Serra do Mar. Imagens aí ao vivo da zona oeste de Londrina. Vão até amanhã as atividades do Paraná em Ação, uma feira de serviços ali na Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes. É sempre das 9 da manhã até as 5 da tarde. Dá para tirar documentos, fazer uma série de atividades por lá. O Globoplay tem mais informações para você. De volta com o Meio-Dia Paraná e de volta com a Mônica Dal, que está ao vivo no centro de Londrina, ali no Bosque Municipal, perto da Catedral, porque temos novidades a caminho, Mônica. É isso, Alberto. E que mau cheiro terrível aqui neste local, como sempre, infelizmente. Nas próximas horas vai ocorrer um novo teste de aplicação para afugentar os pombos aqui do Bosque Central de Londrina. Mas Celina vai mostrar um pouco para vocês, porque hoje está bastante sujo esse local. A CMTU, tem um cronograma de limpeza diário aqui, mas até agora não ocorreu.
pelo jeito. Ainda falando dessa questão da aplicação, nós não vamos falar a data específica e também o horário para evitar aglomeração na hora dessa aplicação que é feita por equipes da SEMA. A Prefeitura vai utilizar máquinas pesadas e irá também aplicar essa substância em pontos específicos. E isso pode trazer riscos para quem passa aqui pelo bosque. De acordo ainda com a Secretaria do Ambiente, essa substância será aplicada em formato de espuma e de líquido nas copas das árvores. Toda a parte que se desenvolve a partir do tronco, com galhos e folhas, local onde as aves pousam. Ainda segundo a Secretaria, esse produto não vai prejudicar os animais, somente afastá-los. Lembrando que essa é novamente uma fase de testes. Equipes da Prefeitura já vieram aqui analisar este local para que a substância seja aplicada. E agora, depois desse teste, deve ocorrer então a aplicação oficial na tentativa, de novo, de que esses pombos saiam aqui do bosque. Desde 2004 há essa conversa, né, Alberto? Será que agora vai? Mônica, a gente vai estar acompanhando. Trazer agora a reportagem do 4º dia de buscas ao avião desaparecido na Serra do Mar. Na base de apoio, a movimentação começou assim que o dia amanheceu. O mapeamento das áreas é feito para indicar os locais por onde as equipes já passaram e definir as novas rotas de buscas. Positivo, só na opção. Para vocês também. As buscas terrestres recomeçaram logo cedo e foram reforçadas nesse 4º dia. Da base de apoio, as equipes foram trazidas para diferentes pontos. Nós estamos agora na Estrada da Limeira. Essa é uma das viaturas do Corpo de Bombeiros que trouxe uma das equipes. E a partir desse ponto aqui, os bombeiros e voluntários entraram na mata fechada para mais um dia de varreduras. Além dos bombeiros, voluntários com experiência em áreas de mata também ajudam nas buscas por terra. Meu marido, né, ele cuida da área aqui, então ele conhece bem a região também, algumas trilhas aqui que facilita também o acesso dos bombeiros, né? Para quem não conhece, entrar aí é complicado, né? A gente está agora numa área que dá para perceber que já é de mata bastante fechada, com nível de dificuldade muito grande. E aí os bombeiros, junto aí com a ajuda da moradora, vão seguir para fazer essas buscas, para continuar essa varredura em mais um trecho aqui na região da Limeira. Além das equipes que foram levadas de viaturas para fazer a busca terrestre, nesse momento o helicóptero do BPMOA vai decolar e vai levar uma equipe de bombeiros até a região da Serra da Prata. Inicialmente eles vão fazer um reconhecimento, mas a ideia é que a equipe de bombeiros desça no alto do morro para também fazer as buscas por lá. Lembrando que esse foi o último ponto em que o avião monomotor emitiu sinais nos radares. As imagens são do sobrevoo feito pelo BPMOA com os bombeiros agora de manhã. O avião Pelicano da Força Aérea Brasileira também retomou as buscas. A aeronave que voa em baixa altitude tem equipamentos especiais que facilitam a varredura e o mapeamento da área. Além do avião, o helicóptero da FAB continua apoiando os trabalhos na região. A base de apoio foi montada na comunidade de Limeira, interior de Guaratuba, a mais de 80 quilômetros de Curitiba. O local está próximo à Serra da Prata, que é um dos pontos de maior altitude, localizada no Parque Nacional Sanlahri-Lang, entre Guaratuba e Morretes. Quem costuma fazer trilhas pela região fala das dificuldades. Que essa região da Limeira é uma região muito montanhosa, né? Então tem muito descida, subida, muitos rios. E é uma mata bem densa, né? Então eu vim para tentar ajudar, né? O que for preciso aqui, mas a gente deixa na mão das autoridades, né? Que são mais competentes para conseguir fazer essas buscas, né? O tempo está firme por lá, da mesma forma aqui no norte do Paraná, o que auxilia nas buscas, mas a falta de um local preciso ali, claro, tem dificultado os trabalhos. Falando em tempo, aqui a previsão para os próximos dias para Londrina e todo o norte do Paraná. Até sábado, tempo firme com temperaturas em elevação ao amanhecer. Sábado, por exemplo, mínima de 14 e máxima de 27 graus.
Mas aquela virada no tempo tão anunciada está chegando por aí. Olha só, no domingo teremos áreas de instabilidade e a previsão da volta da chuva ao norte do Paraná. A princípio, 12 milímetros para cidades como Londrina. E com a chuva, a temperatura vai variar muito pouco. No domingo, mínima de 15, máxima apenas de 22 graus. Tempo e assunto detalhado amanhã para nossa Giovana Machado em mais um Meio Dia Paraná. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. Está chegando por aí o Globo Esporte, na sequência, o Jornal Hoje. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.